Bom dia, pessoal. Vamos finalizar então a aula de hoje com a aula de empreendedorismo, certo? Como vocês podem perceber, nós já finalizamos o caderno de empreendedorismo. Então, a aula de hoje vai ser uma recapitulação dos conteúdos, dos conceitos já apresentados até aqui, certo? Então, vamos aí dar início para essa revisão do material de empreendedorismo, ok? Deixa eu clicar. Então, como eu falei, a aula de hoje é uma revisão sobre tudo aquilo que nós já trabalhamos nos dois cadernos de empreendedorismo. Como vocês podem se lembrar, lá no módulo 1 do caderno 1, das aulas 1 e 2, o tema era empreendedorismo no ensino médio, certo? Qual que eram os objetivos dessa aula? O que a gente precisa gravar da aula que foi apresentada no passado para a gente? Então, esse módulo ele apresentava a definição de empreendedor e como vocês se lembram muito bem, que eu sei que vocês são excelentes alunos, vocês lembram que a definição que ele apresenta de empreendedor é aquele que instrumentaliza, aquele que sonha, aquele que planeja e aquele que faz. Por que ele coloca que sonha e planeja? Porque essa vai ser a característica marcante do empreendedor. Ele não apenas vai sonhar, mas ele vai ter a capacidade de planejar os passos que ele precisa para ele conseguir alcançar esse sonho que ele traçou para si, certo? Outro tema também tratado nesse módulo 1 foi as expectativas do ensino médio. E essa é a parte mais interessante porque o módulo 1 de empreendedorismo ele inicia com essa questão. E ele vai finalizar com essa mesma questão lá no módulo 6, onde ele refaz essa pergunta sobre as expectativas do ensino médio. A única diferença é que, por ser o último módulo, a mentalidade de vocês já vai estar um pouco mais desenvolvida, vocês estarão um pouco mais maduros para conseguir reformular e responder essa pergunta de forma mais rigorosa, certo? Então, essas são as expectativas do ensino médio que o módulo 1 procura trabalhar e desenvolver com vocês. Conectando a isso os objetivos pessoais, profissionais e acadêmicos. Por que profissionais e acadêmicos? Bom, porque o empreendedorismo atrelado ao ensino médio, ele vai buscar vai promover essa reflexão sobre as escolhas profissionais que vocês terão que fazer aí ao longo da trajetória de vocês no ensino médio. E por último, ele apresentava a finalidade do curso de empreendedorismo. Que finalidade era essa? Bom, o curso de empreendedorismo ele tem por seu objetivo maior, o seu objetivo principal, promover a proatividade de vocês. Ou seja, mostrar que os sonhos que vocês traçarem para si mesmos só serão possíveis se vocês correrem atrás. Não adianta eu ou qualquer outro formado na área nos temas de empreendedorismo chegar e apresentar de forma mais aprofundada todos esses conceitos desenvolvidos até aqui. Vocês precisam absorver e a forma como vocês vão lidar com todo o conteúdo que foi apresentado, sendo capazes de pesquisar e conseguir fazer a mudança para a escolha profissionais que vocês traçaram para si. Certo? Então, o objetivo desse módulo era promover a reflexão sobre as nossas escolhas, sejam elas profissionais, aquilo que a gente vai tentar fazer para ganhar dinheiro, ou sejam nossas escolhas acadêmicas, como nós vamos chegar num curso de graduação, como nós vamos formar, se nós vamos continuar aí a trajetória dos nossos estudos para conseguir desenvolver todo o potencial que nós podemos alcançar, certo? Então, o módulo 1 ele buscava promover essa reflexão sobre as nossas escolhas. E também despertar, como eu já disse, esse espírito investigativo, tornando claro que é preciso agir para conquistar tudo aquilo que nós desejamos, certo? Outro ponto também trabalhado nesse módulo 1 foi apresentar os conceitos básicos de direito e de trabalho ético. Por que apresentar os conceitos de direito e de trabalho ético e os efeitos positivos dessa imagem íntegra acarreta? Bom, se vocês se lembram bem, o módulo 1 ele tentava esclarecer que quanto mais ética ou quanto melhor for essa imagem profissional que nós passarmos, mais benefícios ela pode trazer para nós. Ou seja, a gente precisa sempre estar ciente de que temos que fazer um trabalho bem feito para que nossa imagem continue positiva, certo? Apenas assim, com o nosso trabalho ético, que a gente vai conseguir se destacar nesse mundo que acaba fazendo da corrupção uma regra de comportamento, certo? E por fim, esse módulo 1 ele também pretendia orientar vocês, alunos, a apresentar de forma lógica, coerente e assertiva os seus posicionamentos.
Por que apresentar de forma lógica, coerente e assertiva os posicionamentos de vocês? Porque para que vocês sejam entendidos, para aqueles com quem vocês conversam, a linguagem de vocês precisa estar impecável. Isso acontece numa conversa descontraída ou numa entrevista de emprego. Ou seja, então, treinar vocês para conseguir expor de forma clara aquilo que está dentro da cabeça de vocês é crucial nesse curso de empreendedorismo, porque isso é fundamental para vocês conseguirem se destacar, seja numa entrevista de emprego ou seja expondo uma opinião ou um argumento que vocês possuem. O módulo 2 das aulas 3 e 4, eles trazia aí uma finalidade um pouco mais prática, porque o tema era iniciando um planejamento. Então, o que esse módulo 2 trazia para a gente? A importância da organização, ou seja, para a gente conseguir alcançar todos aqueles objetivos que nós traçamos de forma superficial no módulo 1, eles só serão possíveis de serem alcançados através da nossa organização. Essa organização é exatamente isso daqui, um planejamento para tornar claro os passos que nós precisamos dar para alcançar um objetivo que a gente determina, certo? O outro ponto também trabalhado nesse módulo 2 foi esses conceitos aqui de objetivos, metas, recursos, ações e planos de ações. E também, por último, foi o planejamento de estudo, porque o curso de empreendedorismo, ele pretende desenvolver essa proatividade de vocês. Só que o foco desse curso sempre é incentivar os estudos. Então, o planejamento de estudo é crucial para vocês conseguirem alcançar aí os objetivos acadêmicos, para aqueles que vão tentar o curso superior, que vão prestar Enem, vestibulares, enfim, vocês precisam ter um planejamento rigoroso de estudo para conseguirem se dar bem nessas provas que vocês vão fazer para entrar em uma faculdade, certo? Então, definindo aqui esses conceitos que eu mencionei no slide anterior, que o módulo 2 traz para a gente, os objetivos, eles definem um destino que nós desejamos chegar. Geralmente eles são mais amplos, certo? Por exemplo, eu quero ser feliz ou ter uma vida confortável. É um objetivo muito vago e muito abrangente. Só que para eu conseguir chegar nesse objetivo, mesmo vago e mesmo abrangente, eu preciso cumprir algumas etapas. Que etapas são essas? São as etapas das metas, ou seja, esse outro conceito aqui que o módulo 2 trouxe para a gente. Ou seja, são as etapas para a gente alcançar esse objetivo que nós definimos inicialmente, beleza? Além das metas para alcançar esses objetivos, a gente sempre precisa analisar os recursos que nós temos disponíveis. O que são esses recursos? São as ferramentas que nós podemos usar, são as ferramentas disponíveis para alcançar o destino que a gente estabeleceu. Que destino que é esse? Dos objetivos. Utilizando como exemplo os recursos para aqueles que definem um objetivo acadêmico, que entrar numa universidade, os recursos são internet, são professores, são escolas, enfim, são as ferramentas que a gente tem para conseguir alcançar melhor esse objetivo que a gente traça, certo? Esse conceito aqui, que é o foco desse módulo que estamos revisando, é o planejamento. Então, o que é o planejamento? O material define planejamento como conjunto de ações que visam estabelecer uma situação futura desejada, ou seja, eu tenho um objetivo, eu quero alcançar ele através de metas, que são as etapas que eu preciso alcançar, eu possuo as ferramentas para conseguir alcançar esses objetivos, só que isso tudo, se eu não organizar, vai ficar tudo bagunçado, eu preciso tornar claro todas essas ferramentas e organizá-las para utilizá-las da melhor forma possível. Então, essa organização para utilizá-las da melhor forma possível é o planejamento, certo? O planejamento ele depende dessa organização que o material define como disposição adequada dos recursos materiais, intelectuais, logísticos e estratégicos a fim de realizar uma ação qualquer. Então, aqui a organização ela pode ser aproximada aqui da definição dos recursos, porque são todas as ferramentas que a gente dispõe para conseguir alcançar tudo isso que a gente traçou, certo? E por fim, existe o plano de ação, ou seja, é como se o próprio planejamento dependesse de um plano de ação, porque não adianta então eu traçar
todos os planos, todas as etapas que eu preciso cumprir se eu não conseguir agir. Ou seja, até a minha ação ela precisa estar fundamentada, ela precisa estar sendo orientada por um planejamento. Então é o plano que eu faço para conseguir agir da melhor forma possível, beleza? Então o plano de ação então ele contém as ações que nós devemos tomar ao longo do tempo para concretizar as metas que a gente estabeleceu para conseguir aí conquistar os nossos objetivos, beleza? O módulo 3 das aulas 5 e 6, vocações e carreiras, já trazia uma reflexão um pouco diferente. O módulo 2 ele é um pouco mais prático. Esse módulo 3 já está preparando a gente para algo que vai ser repetido aí até o final do livro 2, que é a pesquisa e o conhecimento daquilo que a gente está definindo para a nossa vida, para o nosso futuro, seja profissional, acadêmico ou pessoal. Essas escolhas, elas são encaradas no módulo 3 através das vocações e carreiras, ou seja, são dois conceitos que o módulo também define para a gente. Nesse módulo é apresentado para nós as múltiplas inteligências. Se vocês se lembram, elas são 7, certo? Então, as inteligências múltiplas, as vocações e aptidões e as profissões e carreiras são alguns dos temas trabalhados nesse módulo 3. As múltiplas inteligências era aquela lógico-matemática, a linguística, interpessoal, físico-sinestésica, espacial, intrapessoal e musical. O que essas inteligências elas buscavam destacar ao longo desse módulo? Bom, o módulo ele apresentava que por muito tempo só a inteligência lógico-matemática era priorizada, como se alguém, por dominar e ter uma maior facilidade com o trabalho com os números, ou com contas, ou com as disciplinas das exatas, ele se destacava mais, certo? Esse módulo já deixou isso muito bem claro para a gente, que não é assim que a mente humana se configura. Não é apenas quem domina a matemática que possui inteligência, porque o nosso cérebro ele se organiza de forma muito mais complexa, possuindo aí diferentes tipos de inteligência. A lógico-matemática, ela, como o próprio nome já diz, ela se refere ao conhecimento matemático. A linguística já dizia mais respeito sobre a capacidade de escrever ou a capacidade de conseguir elaborar algum discurso. A interpessoal é a capacidade que temos de conseguir de se relacionar ou exprimir alguma ideia de forma clara e coerente. A físico-sinestésica é aquela inteligência que já diz respeito mais sobre o nosso corpo, sobre a forma como a gente consegue lidar com a nossa energia corporal, ou seja, as profissões que exigem maior desenvolvimento da nossa capacidade física, ou seja, os esportes, certo? A inteligência espacial, ela já dizia a respeito sobre aqueles que pretendem aí cursar o mundo da engenharia, certo? Por quê? Porque são pessoas que eles possuem uma inteligência espacial mais desenvolvida para conseguir aí traçar imagens panorâmicas, conseguir visualizar determinados espaços de forma um pouquinho mais fácil. A intrapessoal é aquela inteligência que faz com que nós conseguimos nos analisar, ou seja, é um conhecimento mais subjetivo, crucial aí para a área da psicologia, para a área da terapia, psicanálise. Por quê? Porque ela promove aí o conhecimento subjetivo, que pode auxiliar também aí as pessoas para elas conseguirem promover o autoconhecimento. E a musical, como o próprio nome já diz, é aquela inteligência aí que está atrelada ao conhecimento da música, certo? Então, o material ele trazia essas múltiplas inteligências e deixava muito bem claro também que essas inteligências elas não são exclusivas. Existem inteligências e elas se dialogam entre si, como por exemplo aqui a inteligência espacial. Como eu falei, para aqueles que vão cursar engenharia, não basta apenas ter conhecimento espacial, conhecimento do terreno, conhecimento ou visão panorâmica. É necessário, às vezes, também ter o conhecimento lógico-matemático. Ou seja, para o desenvolvimento da engenharia, é necessário, então, o conhecimento da lógico-matemática e o conhecimento espacial, certo? Da mesma forma como outras carreiras, como por exemplo radialista ou políticos, eles dependem tanto da inteligência linguística quanto da inteligência interpessoal, porque eles precisam ter conhecimento do desenvolvimento do discurso e também como lidar aí com a relação entre as pessoas com que eles vão se comportar.
certo? Vocação e aptidão, essa daqui era a diferença entre esses dois conceitos que o material trazia. Vocação, aqui eu trouxe uma definição que eu peguei do Google, por quê? Porque pareceu ficar bem claro aí essa distinção entre vocação e aptidão. Vocação é um termo derivado do verbo latim vocare, que significa chamar. No âmbito religioso, eles definem a vocação como uma voz interior que guia cada um no caminho que devemos seguir. A aptidão já não tem toda essa explicação aí metafísica. A aptidão é a capacidade daquele que está apto, ou seja, daquele que tem habilidade de realizar uma tarefa de forma correta. Então, a vocação ela se define como capacidade. A aptidão ela se define como capacidade. Tira isso daqui. A aptidão ela se define como capacidade, enquanto a vocação parece mais ser um dom que nós possuímos. Ou seja, eu posso ter a vocação para ser professor e eu posso ter a aptidão, a capacidade de lidar com números, certo? É mais ou menos assim que a gente pode trabalhar com esses dois conceitos. O material também trazia aqui a diferença entre profissão e carreira, porque a profissão é aquilo que nós estudamos e que nos formamos. Carreira profissional é como eu vou exercer aquilo que eu escolhi. Ou seja, eu posso ser formado numa profissão e utilizar isso daqui para pensar na minha carreira. Ou seja, eu escolhi a filosofia e eu já projetei o pensamento que eu tinha de querer ser professor, certo? Então, a filosofia ela não trazia essa associação com o professor. Eu escolhi a filosofia como profissão acadêmica e acabei exercendo essa carreira profissional de forma pedagógica. Então, foi as formas como a gente consegue trabalhar aí esses dois conceitos. O módulo 4 das aulas 7 e 8 já trazia um outro problema crucial dentro da disciplina do empreendedorismo, que são os mercados, ou seja, preparados o empreendedor e os mercados. E como eu já falei, a partir do módulo anterior, do módulo 3, a gente vai sendo preparado para o conhecimento de como se funciona uma pesquisa. E o módulo 4 ele já chega apresentando isso para a gente. Então, um dos temas trabalhados nas aulas 7 e 8 foi a necessidade de analisar o mercado de trabalho, mercado financeiro. Por que era necessário pesquisar ou analisar o mercado de trabalho, o mercado financeiro? Porque a minha escolha profissional, ela não pode ser, ela tem que levar em consideração vários outros aspectos. Eu não posso pensar apenas naquilo que eu gosto. O mundo seria maravilhoso se as nossas escolhas profissionais se resumissem apenas aquilo que nós gostamos. Mas infelizmente não é assim. A gente precisa pensar aquilo que a gente gosta e tentar associar isso com uma forma de ganhar dinheiro, porque nós vivemos num mundo capitalista. Então nós temos que analisar o mercado de trabalho para ver se a minha escolha profissional daquilo que eu gosto vai me render lucro no futuro, certo? Então esse módulo 4 ele também trazia aí a promover a reflexão sobre a nossa formação, o aprimoramento de nossas capacidades, certo? Vocês se lembram aí que o módulo 4 ele trazia algumas tirinhas de uma personagem que queria ser costureira, só que ela não analisou o mercado e nem se analisou para saber se aquilo era realmente o que ela precisava. Na verdade, a moça da tirinha ela não tinha tanto conhecimento de costura e acabou não se destacando, ou seja, ela não pesquisou tanto o mercado de trabalho da área da moda, como também não se analisou para fazer a sua escolha, certo? Outro tema também apresentado nesse módulo 4 foi os recursos que possuímos para facilitar as nossas pesquisas e as nossas escolhas. Ou seja, eu preciso escolher a minha profissão, eu preciso planejar a minha carreira, só que eu também preciso fazer isso pensando no mercado de trabalho. E quanto mais eu utilizar os recursos que eu tenho disponíveis, melhor eu vou conhecer todo esse cenário novo que eu estou tentando adentrar. Certo? O módulo 5, as aulas 9 e 10, ele já trazia aí um conhecimento superficial sobre investimento financeiro. Ou seja, é aquele módulo em que a gente tem a tabela da Bolsa de Valores. E a atividade uma das atividades dessas aulas 9 e 10 era a análise se a Bolsa de Valores era seguro de se fazer um investimento. No caso dessa aula, no caso dessa tabela, era seguro porque a gente tinha uma projeção aí da alta que a Bolsa estava desenvolvendo. Então aqui o objetivo dessa aula foi apresentar aí
um cenário fictício no qual a gente precisava analisar se era vantajoso ou não fazer o investimento naquela bolsa de valores. Então, o módulo 5 ele apresenta aqui esse investimento para a gente conseguir entender como operar com o nosso dinheiro, para saber onde a gente pode investir para ter um maior lucro financeiro, um retorno financeiro. Isso também, esse investimento, ele é crucial para a gente conseguir saber onde a gente está investindo nossa grana. É fundamental pesquisar bem para que não tenha tanto risco de prejuízo, certo? Outro tema também trabalhado nesse módulo 5 foi o conhecimento de legislação. Se vocês se lembram, nessa aula apresentava aí um trecho falando sobre Vargas e o início da instauração da CLT, da carteira de trabalho, certo? Por que isso é necessário? Bom, independente da gente, de vocês se transformarem em patrões no futuro ou serem empregados de alguém, vocês precisam ter conhecimento da legislação. Porque se vocês forem patrões, vocês precisam conhecer aquilo que precisam pagar aos seus funcionários para não sofrerem punições legais, certo? Então vocês precisam ter conhecimento para saber tudo aquilo que podem ou não fazer com os empregados de vocês. Da mesma forma, se vocês forem empregados, é extremamente importante terem conhecimento dos seus direitos. Ou seja, optar sempre por um emprego registrado. A crise de emprego ela é generalizada, só que mesmo assim não é justificativa para se autorizar o mercado informal, porque o mercado informal, a flexibilização da carteira de trabalho, ela tira direitos que foram conquistados ao longo da história com muito suor e sangue. Defender que esses direitos sejam eliminados é torcer pelo seu próprio fracasso ou pelo seu próprio mal-estar. Porque a legislação ela pretende te defender garantindo direitos básicos. Dizer que esses direitos podem ser eliminados para conseguir alcançar qualquer tipo de emprego é um absurdo, porque você precisa ter direito ao emprego e também ter direito aos direitos que você merece, certo? Por fim, o módulo 6 das aulas 11 e 12 finaliza aí esse termo que é carregado desde o módulo 3, a pesquisa. Só que nesse módulo específico, ele deixa claro que ela é uma ferramenta imprescindível para o empreendedor. Por quê? Bom, conhecimento é poder. Logo, pesquisar para ter conhecimento do mercado de trabalho pode ser poderoso, pois reflete o sucesso ou o risco do nosso projeto. Então vamos pensar o seguinte, nesse módulo aqui a gente está saindo um pouquinho da prática e já está imaginando aí uma situação futura na qual a gente está tentando desenvolver um projeto pessoal. Para eu conseguir desenvolver esse projeto pessoal, para eu fundar minha Starbucks, certo? Eu preciso pesquisar para ter conhecimento desse mercado que eu estou tentando entrar com o projeto que eu estou pretendendo desenvolver, certo? Então, quanto mais eu pesquisar sobre esse mercado, sobre essa minha concorrência, maior será a minha chance de sucesso, porque eu terei controle sobre esse horizonte, sobre esse cenário que eu estou pesquisando. Ou seja, eu vou poder projetar, eu vou poder contar com os obstáculos, porque eu vou ter pesquisado todas as adversidades possíveis. Caso eu não faça isso, o meu risco é muito maior, porque eu não estarei preparado aí para as adversidades que podem me acontecer, certo? Um dos conceitos também apresentados nesse módulo foi a pesquisa de mercado. Como eu já falei, ela é importantíssima para o desenvolvimento do nosso projeto, porque eu estou querendo desenvolver um produto. Para eu desenvolver esse produto, eu preciso ver a recepção desse meu produto no mercado. Se ele já está saturado, se existe um mercado que está disponível para fazer uso desse produto que eu estou querendo desenvolver. Então é necessário eu pesquisar esse mercado para saber se é vantajoso eu continuar com essa ideia do meu produto. Não somente isso, eu preciso também pesquisar o meu público-alvo. Porque dependendo do produto que eu vou desenvolver, eu vou ter aí determinada parcela da população que vai fazer uso disso que eu estou querendo criar, certo? Ou vai ser a população mais idosa, ou vai ser a população mais jovem, ou vai ser as crianças. Enfim, eu preciso pesquisar o meu público-alvo, tanto para descobrir se esse meu produto vai ser utilizado por eles, como para descobrir também as possíveis sugestões ou as possíveis melhorias que esse meu produto precisa ter
para eu conseguir atender aí essa minha clientela, para eu conseguir surpreender e conquistar esse meu público-alvo que vai ser a fonte aí do meu retorno financeiro. Ou seja, eu preciso pensar nesse público-alvo porque eles serão o meu público mais, eles serão o meu porto seguro para eu conseguir fazer as minhas expectativas, certo? Esse público-alvo, ele é pesquisado através da população e da amostragem. Lembra, a população é um número maior de pessoas que eu posso pesquisar. Geralmente elas podem se responder a uma cidade ou a um país inteiro. Só que quando a pesquisa ela se refere a números menores de pessoas que são entrevistadas, é a amostragem. Ou seja, eu seleciono determinadas pessoas e através dessa amostra das respostas que elas me desenvolvem, eu traço estatísticas. E essas estatísticas me ajudam a configurar aí o produto que eu estou tentando desenvolver, certinho? Gente, a aula foi curta, foi uma retrospectiva relâmpago de tudo que nós vimos até aqui. Na verdade, não era nem necessário fazer essa revisão, porque todos os vídeos eles estão salvos aí, seja na plataforma do YouTube, seja na plataforma do Plural, mas enfim, eu achei necessário, eu achei importante fazer essa revisão com vocês, para mostrar aí os conceitos principais que nós desenvolvemos ao longo dessas aulas, e esclarecer também quando acaba ficando alguma dúvida. Então acho que agora com essa revisão aqui de flash, ficou mais claro entender aí alguns conteúdos e alguns conceitos que a gente desenvolveu até agora, certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro, que essa revisão tenha sido produtiva, vantajosa para todos. Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem, certo? Eu agradeço a paciência de vocês e até mais.